Você já percebeu que a vida nunca te entrega exatamente o que você pede, mas sempre empurra na sua direção aquilo que você tenta evitar? É quase cruel, como se o universo tivesse um senso de humor estranho. Você estende a mão para o que deseja, e ele devolve o que você precisa enfrentar. E é nesse choque entre o querer e o precisar que muita gente se perde, porque dói admitir que aquilo que chega, e o caos, o silêncio, o atraso, a ruptura, quase sempre é a aula que você mais tentou fugir. Mas é ali, naquele incômodo que você prefere ignorar, que sua alma tenta acordar você. E por mais que você tente enganar a si mesmo, existe uma parte silenciosa dentro do seu inconsciente, um território que Carl Jung chamava de sombra, que sempre te chama de volta para aquilo que você ainda não está pronto para olhar, mas precisa desesperadamente tocar. Talvez você já tenha se sentido assim. Pedindo paz, mas recebendo turbulência. Querendo amor, mas atraindo pessoas que te testam. Implorando por clareza, mas caminhando dentro de névoas. Às vezes você se pergunta o que fez de errado, porque parece que está atraindo o oposto do que deseja. Mas a verdade, aquela que você só aceita quando finalmente cansa de sofrer, é que a vida não trabalha com seus desejos imediatos, ela trabalha com seu desenvolvimento. E desenvolvimento raramente é confortável. Talvez você tenha pedido leveza, mas recebeu alguém que te mostrou sua própria dependência emocional. Talvez você tenha pedido reconhecimento, mas recebeu silêncio, para aprender a se ouvir antes de esperar que o mundo faça isso. Talvez você tenha pedido um novo começo, mas recebeu um fim abrupto, porque era a única forma de quebrar o ciclo que você nunca teria coragem de sair sozinho. É assim que a vida te empurra para a individuação que Jung descrevia, um processo de tornar-se quem você é de verdade, e não quem aprendeu a fingir ser para sobreviver. E é curioso, as pessoas acham que atraem o que querem. Mas o querer nasce da consciência superficial, da persona, da máscara social. Já aquilo que você realmente atrai vem do inconsciente, daquilo que está escondido, da ferida não curada, do trauma emocional que você acha que superou só porque aprendeu a desviar. A vida olha para isso e diz: não dá para crescer fugindo. Vamos trabalhar onde dói. E então você atrai exatamente o que expõe seus padrões, seus medos, sua vulnerabilidade. Não como punição, mas como cura interior. Porque não existe autenticação da alma sem que você primeiro encare os lugares onde ela foi quebrada. Em algum momento, talvez você tenha acreditado que azar te persegue, que tudo dá errado para você, que sua vida nunca anda para frente. Mas se você olhar com mais calma, e não com a ansiedade da mente, mas com a honestidade do coração, percebe que tudo que chegou até você, mesmo que te feriu, estava tentando te mostrar algo. Algo sobre seus limites. Sobre sua força. Sobre sua capacidade de dizer não. Ou talvez sobre sua tendência de amar mais os outros do que a si mesmo. Você já repete padrões sem perceber? Já caiu na mesma história com personagens diferentes? Já tentou mudar de vida, mas descobriu que seus pensamentos ainda eram os mesmos? Essa é a prova: você não atrai circunstâncias externas, você atrai espelhos. Porque é impossível fugir da própria sombra, e ela te segue para onde você vai. E quando você insiste em querer algo que sua alma sabe que não está pronto para receber, a vida coloca obstáculos. Não para te punir, mas para te preparar. Há uma diferença brutal entre desejar e sustentar. Muita gente quer amor, mas não sabe ser verdadeiro. Muita gente quer sucesso, mas não larga a própria preguiça. Muita gente quer paz, mas alimenta guerras internas todos os dias. Então o universo envia exatamente o contrário do que você pede, porque o contrário revela as falhas que você precisa fortalecer. É assim que você aprende maturidade emocional. É assim que evolui. É assim que deixa de ser refém da própria carência e passa a caminhar com autenticidade. Talvez você se pergunte por que parece que sempre recebe pessoas difíceis. Pessoas que te frustram, que somem, que te decepcionam. Mas e se essas pessoas não fossem castigos, e sim mestres? Mestres que não escolhem ser suaves, mas que te empurram para o limite onde você finalmente descobre quem é. Jung dizia que aquilo que negamos nos domina, e aquilo que aceitamos nos transforma.
Quando alguém desperta sua ansiedade, talvez esteja apenas mostrando a insegurança que você tenta esconder. Quando alguém dispara sua raiva, talvez esteja tocando exatamente na ferida que você nunca quis curar. Quando alguém desperta sua dependência, talvez esteja revelando o abandono que você fingiu que não te marcou. E quando alguém vai embora, por mais que doa, talvez esteja te dando o presente mais duro e mais libertador, aprender a viver consigo mesmo. A vida é sábia o suficiente para retirar de você tudo que impede seu crescimento. E quando você tenta manter aquilo que já deveria ter ido embora, o sofrimento aumenta. Não porque o universo é cruel, mas porque você está tentando segurar algo que sua alma já superou, mas sua mente ainda não aceitou. E talvez seja por isso que você vive repetindo ciclos. Porque você quer coisas que te mantêm no mesmo lugar, enquanto a vida tenta te entregar o que te faria caminhar. Só que caminhar exige coragem. Exige abandonar versões antigas de si. Exige abrir mão de ilusões confortáveis. Exige encarar seus vazios sem preencher com distrações. Exige ver a verdade, e mesmo quando ela destrói a fantasia. E chega um momento onde tudo começa a colapsar, relacionamentos que desmoronam, planos que fracassam, ciclos que se fecham sem sua permissão. Esse é o ponto de tensão máxima, o lugar onde você acredita que está perdendo tudo. Mas, na verdade, esse é o exato momento da virada. O clímax interno onde sua alma decide rasgar a camada mais antiga de você. Não é destruição. É revelação. Você só percebe depois. Depois que a dor acalma. Depois que o silêncio se torna suportável. Depois que o medo para de gritar. E então você entende, e não era sobre o que você queria, era sobre quem você precisava se tornar. Talvez você tenha pedido alguém que te amasse, mas recebeu alguém que te mostrou onde você ainda se abandona. Talvez tenha pedido estabilidade, mas recebeu uma ruptura para aprender a se sustentar por dentro. Talvez tenha pedido clareza, mas recebeu dúvidas para aprender a confiar no próprio caminho. É assim que a alma cresce, e não pelo conforto, mas pelas fraturas. Cada fissura no seu peito é uma porta. Cada perda é um vetor de mudança. Cada dor é uma devolução da verdade que você insistiu em esconder. E quando você percebe isso, algo muito profundo acontece. Uma serenidade que não vem de respostas, mas de aceitação. Uma força que não vem de controle, mas de entrega. Uma maturidade que não nasce de conquistas, mas da queda. Você finalmente para de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e começa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. Essa mudança simples, quase imperceptível, é o maior salto no seu desenvolvimento pessoal. Você deixa de ser vítima da vida e passa a ser participante da própria cura. A partir daí, sua relação com o mundo muda. Você para de correr atrás do que quer e começa a se tornar alguém capaz de receber aquilo que realmente faz sentido. Seus caos internos não desaparecem, mas deixam de te dominar. Sua sombra não te assusta mais, porque agora você a reconhece como parte do caminho. Seu inconsciente começa a trabalhar a seu favor. E a vida finalmente começa a entregar algo diferente. Não porque a realidade mudou, mas porque você mudou. Suas escolhas mudam. Seus limites mudam. Seus padrões mudam. Sua energia muda. E aquilo que você atrai muda junto. No fim, você percebe que nunca foi sobre querer. Querer é barulho. Desejo é superfície. A alma sussurra outra coisa. E quando você aprende a ouvir esse sussurro, e mesmo que ele te leve para direções desconfortáveis, e você desperta para um nível de autenticidade que não depende de ninguém. É quando você para de repetir histórias antigas. É quando você encontra a versão de si mesmo que sempre existiu, mas estava enterrada sob medos e expectativas. É quando você finalmente entende que tudo que a vida te deu foi exatamente o que você precisava para se tornar quem é hoje. Se isso falou com você de algum jeito, deixe esse vídeo alcançar outras pessoas que também estão caminhando nessa jornada silenciosa de se reencontrar. Porque ninguém cresce sozinho. E talvez alguém, em algum lugar, precise exatamente dessas palavras agora.